Hoje eu vim te falar 4 coisas que você precisa saber para investir bem o seu dinheiro. Definir o seu perfil de investidor, equilibrar os seus gastos com o seu orçamento, poupar e depois investir. Então vamos falar sobre cada um desses pontos agora. É importante lembrar que todas essas informações já estão disponíveis na internet, existem centenas, talvez milhares de educadores financeiros que ensinam sobre isso, mas a gente quis trazer para vocês aqui, conceituar algumas coisas para a gente nivelar e chegar ao ponto principal do conteúdo desse vídeo. Então a primeira coisa é definir o seu perfil de investidor. E existem 3 tipos de investidor: o conservador, o moderado e o agressivo. De novo, existem vários testes para descobrir se você está numa fase ou se a sua personalidade é de um investidor mais conservador, mais moderado ou agressivo. Depois que você definiu qual que é o seu perfil de investimento, você vai para a segunda etapa, que é equilibrar os seus gastos e o seu orçamento, a sua renda e os seus gastos, as suas despesas, os seus custos. Por quê? Porque aí isso leva ao terceiro ponto, que é poupar, né? Uma coisa muito importante que eu acho que vale a pena todo mundo pesquisar é a respeito de reserva de emergência. A maioria dos grandes educadores financeiros falam muito sobre isso e isso é muito importante antes de você começar a investir, você ter uma reserva de emergência. Ou pelo menos, enquanto você está construindo a sua reserva de emergência, você vai fazendo aportes. Ou na verdade, enquanto você já vai começando a fazer seus aportes em renda fixa, renda variável, você já vai construindo a sua reserva de emergência paralelamente. E é importante falar que poupar não necessariamente seja deixar o dinheiro em poupança. Hoje em dia existem vários instrumentos financeiros para você investir e, na verdade, poupar dinheiro sem ser a poupança. E muitos deles oferecem a mesma proteção ali, a mesma segurança, mas com retornos ainda mais atrativos do que o da poupança. E aí esse é o primeiro passo, né? Você acumula capital para depois investir esse capital. Ou, de certa forma, se você conseguir ir fazendo paralelamente, né? Construindo a sua reserva de emergência e já fazendo aportes na renda variável, por exemplo, você poderia ir construindo ali já. Você já pode ir começando a etapa de investir, que é a última aí desses 4 passos. E essa parte de poupar é o primeiro passo para depois você entrar na parte de investir, né? Porque é importante você ou acumular primeiro um capital e depois ir investindo, ou, paralelamente à construção da sua reserva de emergência, você ir investindo o seu dinheiro ao longo do tempo. Falando de renda fixa, né? Essas informações, de novo, estão amplamente disponíveis na internet, mas os instrumentos mais conhecidos para renda fixa são o Tesouro Direto, né? Ou seja, investir em títulos públicos do governo, e também os CDBs. E aí já entrando para a renda variável, você tem fundos de investimento, ações e até as criptomoedas. Uma vez que você construiu sua reserva de emergência e agora vai separar uma parte do seu capital para investir em renda variável, os fundos de investimento e as ações de empresas são os instrumentos mais comuns que o pessoal usa, os produtos financeiros mais comuns que os investidores aplicam. Mas também existem as criptomoedas. E eu quero destacar aqui hoje o Bitcoin como um desses criptoativos que tem um potencial muito grande de valorizar a sua carteira. O Bitcoin, como você já sabe, é uma moeda digital descentralizada e as características dele tornam ele uma reserva de valor. Muita gente acredita que vai preservar valor ao longo do tempo, especialmente em horizontes mais longos, né, pensando em longo prazo, acumulando Bitcoins agora. E investir em Bitcoin é um investimento que a gente chama de convexo, ou seja, uma pequena exposição pode valorizar muito a sua carteira, simplesmente porque as características do Bitcoin tornam ele um ativo com um potencial de crescimento muito grande, o que poderia gerar ganhos exponenciais para a sua carteira de investimento. Então, depois de definir o seu perfil, controlar os seus gastos, alinhar o seu orçamento ali, equilibrar, né? Ir para a renda fixa, poupar, fazer uma reserva de emergência e começar a investir em renda variável, é muito importante que você separe uma parte desse capital para investir em Bitcoin, porque mesmo uma parcela pequena da sua carteira aplicada em Bitcoin pode ter um potencial de valorização muito grande. E se você ainda não investe em Bitcoin, eu quero te convidar a conhecer o Bitbank, que é o jeito mais fácil, rápido e barato de investir em Bitcoin aqui no Brasil. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários pra gente. Meu nome é Israel Buzaim, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.